Bom dia, falar da luz do Santo Pai, Espírito Santo e Santo, o Santo Jesus Cristo, o Santo Yahshua, o Santo Alfa Omega do livro do Apocalipse. O Apocalipse está escrito: o Alfa Omega virá um dia e lavará os irmãos, as irmãs da salvação do Espírito Santo e Santa. O Alfa Omega que está na luz do Espírito Santo e Santa. Aquela luz representa o Pai do Espírito Santo. A bolinha representa o Espírito Santo Filho. Esse vídeo é um vídeo verdadeiro. Eu chamo o homem Ricardo Sanada e tem o Espírito Santo do Pai, Espírito Santo, que é aquela luz representa o Espírito de Deus. Aquela própria luz é o próprio Espírito do próprio Deus. A bolinha é do Filho do Espírito Santo. Esse pertence ao próprio Ricardo Sanada, porque o Pai Espírito Santo está com seu Filho Ricardo Sanada. Eu sou filho do Pai Espírito Santo, como Jesus Cristo foi, como outros irmãos são, outras irmãs são. Todos os irmãos que crêem no vosso Pai Espírito Santo e Santa renasce no Espírito Santo e Santa. Se você crê no seu Pai Espírito Santo e Santa, você vai ser filho ou filha do Pai Espírito Santo, nascendo no seu Pai Espírito Santo e Santa. Para o Pai Espírito Santo, o Alfa Omega do livro do Apocalipse, que está escrito: aquele que guiará no fonte da água da vida, o Alfa Omega que te dirigirá à fonte da a água da vida, e o fruto da árvore da vida, o Alfa Omega, te dará do jardim do Santo Pai Espírito Santo, lá onde que João escreveu o livro do Apocalipse, onde está escrito: os 7 Espíritos Santos de Deus unidos num trono descendo do céu. Os 7 Espíritos Santos de Deus é o Espírito Sagrado para o próprio Deus, que aquela luz representa os 7 Espíritos Santos do próprio Deus. Então, aquela luz que está iluminando lá atrás, está saindo nesse vídeo, é do próprio Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos Santos Sagrados de Deus, que foi enviado na criação do mundo. Os 7 Espíritos Santos de Deus é enviado para criar o mundo todo. Então veio 7 vezes veio para a terra no Espírito Santo. Está no mundo inteiro. Então aquela luz vaga pelo mundo todo. Se você aprender a conhecer o Espírito Santo de Deus, que é uma luz no céu, vocês vão aprender a conhecer o próprio Deus. Por que você conhece o próprio Deus? Porque é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Deus é um Espírito verdadeiro, Deus é um Espírito que não engana ninguém. Então Deus é aquele Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo verdadeiro, o Espírito Santo que faz pela verdade da vida dos irmãos e das irmãs. Todo Espírito Santo é irmão, todo Espírito Santo é irmã, e aquela luz que representa o Espírito Santo, o Pai dos outros irmãos, das outras irmãs, e são filhos do Espírito Santo, filha da Espírita Santa, porque já nasceu no Espírito Santo, são milhões de homens e mulher pelo mundo que devem estar nascendo no Espírito Santo, são homens e mulher pelo mundo nascendo no Espírito Santo e Santa do seu Pai, Espírito Santo e Santa da vida eterna, e o Espírito Santo está sendo derramado para o mundo afora. E você já vai conhecer o seu Pai Espírito Santo, vai receber o Espírito Santo e Santa, ou ainda não sabe quem é o seu Pai Espírito Santo, que é aquela luz lá, que é o Espírito de Deus como um sol no céu. A luz como um sol no céu representa o Espírito Santo de Deus. Se você não aprende a ver, você não vai aprender a conhecer Deus nunca, e não vai acreditar em Deus nunca, vai ficar duvidando de Deus aí. Então você aí que não vê a luz do Espírito Santo de Deus para não crer no próprio Deus, é melhor enxergar a luz do Espírito Santo de Deus e passar a acreditar que aquela luz representa o Espírito de Deus, o verdadeiro, o Espírito Santo Sagrado do próprio Deus. É real, é de verdade, não é de mentira. Aquela luz está no mundo todo, você pode falar que ela está te ouvindo, o Espírito de Deus te ouve, o Espírito de Deus pode te ouvir, pode te proteger, pode ser a sua defesa. O próprio Deus é o seu guardião que te guarda.
naquela luz do seu Espírito Santo. Eu chamo o homem Ricardo Sanada, nasci em 1973, 7/7, signo canceriano. Sou movido para aquela luz do Pai Espírito Santo, e tem outra luz que vem de noite, que é a luz como uma lua. Não é a própria lua verdadeira, parece uma lua, mas não é a verdadeira lua. Então essa é o guião, aquela que guia os anjos de luz. Então vem os anjos junto com uma luz como a lua que Deus criou para enviar, para proteger os homens ou as mulheres. Os judeus têm essa luz aí, parece um sol também, não é o sol verdadeiro, o sol verdadeiro está em outro lugar, em outro canto. Esse não tem vida e fica voando junto. Quem tem o Espírito Santo e Santa, para defender o homem que tem o Espírito Santo, a mulher que tem a Espírita Santa. Então parece a luz de um sol, mas não é o próprio sol. É diferente do sol verdadeiro, então só vai parecer uma luz que é o Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus é uma bola como um fogo no céu muito quente que vem para te defender. E a outra está como a luz da lua também, que essa é mulher, então representa como fosse uma deusa, a Espírita Santa. Então duas grandes luzes, uma de dia e outra de noite, e os anjos junto à noite, porque a noite é mais escuro, então precisa a luz, precisa de mais ajuda, e os anjos de luz está junto com a bola como fosse uma lua, e os anjos irmão defensor junto. Acredita nesse Ricardo Sanada e acreditará na verdade, e nós mesmos não sabe da verdade e quer ensinar por Ricardo Sanada como fosse nós mesmos que sabe, e não a luz do próprio Deus que está ali ensinando para o próprio Ricardo Sanada. O próprio Deus que usa Ricardo Sanada é a própria luz do Espírito Santo de Deus que está ensinando por Ricardo Sanada, é a própria luz como a lua que ensina por Ricardo Sanada, é os anjos de luz que ensina por Ricardo Sanada, e nós mesmos temos que aprender com o próprio Ricardo Sanada e as luzes da vida e da salvação. Se nós mesmos não acreditamos em Ricardo Sanada e não acreditamos em Deus, é melhor nós mesmos passar a crer no Ricardo Sanada e no Espírito Santo de Deus como a luz do sol, na Espírita Santa como a luz da lua, nos anjos de luz como as grandes estrelas brilhando no céu. É a hora de nós mesmos passar a crer nessas coisas, e Ricardo Sanada também não duvidar nunca mais.